Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hugo Fidelis, canal Café e Dividendos, e hoje eu vou estar trazendo aqui 4 fundos imobiliários que estão distribuindo rendimentos excelentes todos os meses, um rendimento maravilhoso aí mensalmente. Então fiquem até o final do vídeo para vocês descobrirem quais são esses fundos imobiliários. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, eu estou aqui no site do Investidor 10, que é onde eu faço todos os meus cálculos, análises e estudos para trazer um conteúdo bem legal, um conteúdo muito bom aqui para vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a inscrição de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá, sem mais enrolações. O primeiro fundo imobiliário que eu queria passar para vocês é o TRXF11. Um fundo imobiliário aí que investe principalmente em ativos imobiliários com foco em imóveis comerciais, logísticos e de varejo. O TRXF11 ele está cotando ali 103,40 reais, está com dividend yield nos últimos 12 meses de 12,37%, então um dividend yield anual aí muito bom, com PVP um P sobre VP de 1,02, uma liquidez diária de 7,30 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 5,98%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no TRXF11, teria hoje R$ 1.460,45. E aqui, ó, umas informações sobre o TRXF11, que ele é como eu falei, um fundo imobiliário de tijolo no segmento híbrido, que tem ali o número de cotistas 184.013 cotistas, com cotas emitidas de 20 milhões 035.552, um valor patrimonial de 2,03 bilhões. E uma coisa legal de se estudar dos fundos imobiliários de tijolo é a vacância. Ele está com uma vacância de 0,22%, então ele tem 0,22% dos seus imóveis são vagos. Isso é excelente, ele tem menos de 1% dos seus imóveis sem inquilino nenhum. E quanto mais inquilinos os fundos imobiliários de tijolo têm nos seus imóveis, mais ele vai gerar renda, mais distribuição de renda ele vai passar para os seus cotistas. Então, uma vacância excelente de quase 0%. O TRXF11 é um fundo imobiliário excelente, muito bom mesmo, que tem aqui a comparação com outros índices. Vocês conseguem ver uma comparação com o IFIX, CDI, vou adicionar o IPCA aqui para vocês terem uma noção. Então, ó, ele vem ganhando de todos os índices, ele está com 25,73%, ele está batendo todos os índices. Então, fundo imobiliário muito bom mesmo. E descendo aqui, ó, vocês conseguem ver a distribuição nos últimos 12 meses. Um dividend yield por mês de 0,90%. É uma distribuição excelente que ele vem distribuindo mensalmente. Então, como eu falei, um dividend yield de 12 meses de 12,37%. Isso é um fundo imobiliário muito bom. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 11,69%. O dividend yield atual já está na casa dos 12,37%. Aqui um total ele pagou 11,90 nos últimos 12 meses. Ele vem pagando um dividend mensal muito bom, uns dividendos excelentes. Aqui, ó, um pagamento que ele faz ali mais ou menos no meio do mês, ali, ó, no dia 14, dia 18, dia 15, depende do mês, e ele distribui constantemente 0,93 centavos por cota. E quando ele faz alguma venda, ele vem e aumenta seus dividendos e distribui um dividendo muito legal para os seus cotistas quando ele faz uma venda de algum imóvel, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os seus cotistas. E lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda, então tudo que vem para vocês, todo o dividendo que eles distribuem, né, os dividendos que eles distribuem são líquido e bruto, são isentos de imposto de renda, isso é muito bom. Descendo aqui a fórmula do Magic Number do TRXF11, 103,40 é o valor atual da cota. Ele distribuiu de dividendos pagos por cota 0,93, como eu falei, então vocês teriam que ter aproximadamente 112 cotas para gerar o efeito bola de neve, que com essas 112 cotas vocês receberiam 103,40 reais e poderiam comprar outra cota junto com o dinheiro que vocês colocam todos os meses, que é assim que faz o efeito bola de neve girar. O dinheiro que vocês aportam todos os meses, mais os dividendos, juntos, eles vão gerando o efeito bola de neve, o famoso juros compostos aí, funcionam legal a longo prazo. Então, ó, 112 cotas vezes os 103,40, vocês teriam que ter aproximadamente 11.580,80 reais investidos no TRXF11. Aí descendo aqui, ó, ele tem uma nota 5 estrelas pela avaliação dos investidores aqui do Investidor 10, então fundo imobiliário muito bom, que aqui tem o portfólio dele, ó. 26 imóveis ele tem em São Paulo, 6 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, 4 no Rio de Janeiro, 3 no Pará, 3 na Paraíba, 2 em Sergipe, 1 em Maranhão,
um em Ceará, um em Santa Catarina, um em Minas Gerais e um no Piauí. E isso é excelente porque, por exemplo, se der algum problema, vamos supor, nesses dois imóveis que ele tem em Minas Gerais e no Piauí. Se acontece alguma coisa, se ele vem a ficar sem inquilino, ele tem um portfólio muito grande para suprir essa ausência por enquanto, até ele arrumar novos inquilinos que seriam ali para os imóveis de Minas Gerais e Piauí, como eu dei um exemplo. Então, uma diversificação de carteira muito boa, uma diversificação de carteira excelente. Aqui alguns dos imóveis, ó, o Extra na Praia Grande, Loja Açaí em Recife, o Extra no Rio das Ostras, o Loja Açaí em Teresina, Loja Açaí em Campina Grande, a Loja Pão de Açúcar em Aracaju e por aí vai. São imóveis excelentes, em localizações muito boas para os seus clientes. Então, um fundo imobiliário que tem um portfólio excelente, ao meu ver. Então, um fundo imobiliário muito bom para distribuição de rendimento mensal, uma distribuição excelente, que ele faz aí uma rentabilidade muito boa todos os meses. Aqui os comunicados do TRXF11, que vale a pena ler, vale a pena entrar e ver o relatório gerencial do fundo imobiliário, ver na onde vocês estão investindo, o que está acontecendo com o fundo imobiliário e as notícias, que é muito bom ler as notícias. E como eu falei aqui, ó, TRXF11 pode distribuir dividendos extraordinários em 2025. Então vale a pena entrar nas notícias e ver o que está acontecendo com o fundo imobiliário, ver onde vocês estão investindo, o que vem acontecendo diariamente com o fundo imobiliário. Bom, o segundo que eu vou passar para vocês é o GARI 11. O GARI 11, ele investe em galpões logísticos, é um fundo imobiliário muito bom aí da Guardian, que ele é um fundo imobiliário de tijolo na base 10. Então, como eu falei, ó, como ele é um fundo imobiliário na base 10, ele está cotando ali R$ 8,77, um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,97%, um PVP de 0,96%, então ele está descontado ali 4%, uma liquidez diária de 4,55 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 10,18%. É um fundo imobiliário muito bom, que também vem distribuindo excelentes dividendos todos os meses, uma rentabilidade muito boa mensalmente. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no GARI 11, hoje teria R$ 1.251,07. Aqui algumas informações sobre o GARI 11. Então, como eu falei, o fundo imobiliário de tijolo e do segmento híbrido, ele tem um número de 340.279 cotistas, um número de 147.458.212 cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,34 bilhão. E olha isso aqui, uma vacância de 0%. Então, todos os seus imóveis têm inquilinos e com isso ele vai trazer um rendimento mensal, um rendimento excelente, porque como seus imóveis todos têm inquilinos, ele vai ter um rendimento com os seus inquilinos e com isso ele vai conseguir distribuir mais dividendos para os seus cotistas. Então ele tem uma vacância de 0%, todos os seus imóveis estão com inquilinos e isso é muito bom para trazer uma renda mensal para os seus cotistas aí todos os meses. Aqui ó, só uma comparação com outros índices, com o IFIX, CDI e IPCA. O GARI 11 também está ganhando de todos os outros índices, ele está com ali ó, 30,70%. Aí descendo mais aqui, ó, vocês conseguem ver um yield por mês de 0,95%, então distribuição de rendimento muito bom, um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,97%, isso é muito bom, pessoal. Aí que é o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 13,49%, o atual já está em 11,97%. Aí o GARI 11 pagou o total de 1,05 nos últimos 12 meses. Ele vem pagando constantemente uns dividendos muito bons, aqui é um gráfico muito legal, um gráfico muito bom de pagamentos de dividendos também. Então que vocês conseguem ver, ele paga ali mais ou menos no começo do mês, aí varia o dia dependendo do mês. Um valor pago ali ó, na casa do 0,087, 0,090, 92, 0,83. Ele distribui ótimos rendimentos todos os meses também. Aqui ó, a fórmula do Magic Number do GARI 11. O valor atual da cota está em R$ 8,77 e o valor de dividendos pagos por cota foi de 0,08, então vocês teriam que ter aproximadamente 106 cotas para gerar o efeito bola de neve. Com essas 106 cotas, vocês já receberam 8,77, com isso conseguiriam comprar uma nova cota do GARI 11. Então 106 vezes 8,77, vocês teriam que ter investido aproximadamente R$ 929,62 no GARI 11 para gerar esse efeito bola de neve. Aí descendo aqui, ó, o GARI 11 também recebeu nota 5 estrelas aqui dos investidores do Investidor 10, então fundo imobiliário muito bom também. E aqui é a lista de imóveis do GARI 11. Em São Paulo ele tem 8 imóveis, na Bahia ele tem 4, no Rio Grande do Sul ele tem 2, na Paraíba ele tem 2, em Alagoas 2, Distrito Federal 2, no Rio de Janeiro 2, em Pernambuco 1, Maranhão 1, em Alagoas 1. E aquilo lá que eu falei sobre o TRXRF11 vale também para o GARI 11.
Por exemplo, se dá algum problema, né, ele acaba ficando sem inquilinos, né, não é questão dele porque ele tem 0% de vacância, mas se ele fica sem inquilinos no Maranhão e em Goiás, ele tem um portfólio muito bom para suprir essa ausência de inquilinos até ele arrumar novos inquilinos para esses imóveis no Maranhão e em Goiás. Então aqui, ó, imóveis excelentes, como por exemplo Pão de Açúcar na Angélica, Pão de Açúcar em Vila Leopoldina, Pão de Açúcar em Sabará, Pão de Açúcar em Abílio Soares, Pão de Açúcar em Santo André, Pão de Açúcar em Campinas. Então são imóveis excelentes aí, supermercados muito bons, que ele tem distribuído em vários lugares muito bons para os seus clientes irem lá. São imóveis que os seus clientes visitam praticamente todos os dias, então sempre tem ali clientes indo, gastando dinheiro. Isso traz uma geração de renda muito boa para o imóvel e para o fundo imobiliário, que é o Gari 11, que eu estou falando aqui. Então isso é muito bom. Aí ele com isso ele distribui dividendos excelentes para os seus cotistas. O Gari 11 é muito bom nessa questão, uma gestão excelente. Aqui o relatório gerencial e comunicados sobre o Gari 11, que vale a pena ler, vale a pena entrar para ver o que está acontecendo com o Gari 11. E aí descendo mais aqui tem as notícias, que é importantíssimo ler as notícias, como eu falo, entrar e ler as notícias para ver o que está acontecendo com o fundo imobiliário que vocês investem, ou ações, dentre outros ativos. É importantíssimo ler para saber o que vem acontecendo diariamente com o ativo financeiro que vocês investem. Então vale a pena ler as notícias, é muito importante ler as notícias também. Bom, eu passei dois fundos imobiliários de tijolo para vocês, agora eu vou passar dois fundos imobiliários de papel, que aí dá para fazer uma diversificaçãozinha legal entre fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel, que também vem distribuindo ótimos rendimentos, né, com essa alta da Selic, com essa alta dos juros. Então a inflação, né, o IPCA subindo cada vez mais, os fundos imobiliários de papel eles tendem a ficar mais atrativos, né, porque conforme vai subindo Selic, IPCA, eles vão arrecadando mais, e com isso os fundos imobiliários de papel vão distribuir, consequentemente, né, mais dividendos para os seus cotistas. Eles vão aumentar o seu rendimento de distribuição todos os meses com essa alta, né? Ele vem acompanhando, os fundos imobiliários de papel eles vão acompanhando as altas da Selic, a alta do IPCA. E conforme vai subindo, eles vão recebendo mais dinheiro por conta disso. Então eles vão, consequentemente, distribuir mais dividendos, como eu falei. Mas antes, deixem aí nos comentários se vocês têm esses fundos imobiliários de tijolo que eu passei, e se vocês têm esses dois fundos imobiliários que eu também vou passar nesse vídeo. Então deixem aí nos comentários se vocês têm, se vocês gostam, ou se vocês vão colocar na carteira de vocês. Deixem embaixo que nós vamos conversar. Bom, o terceiro fundo imobiliário que eu quero passar é o KNSC11, o Fundo Imobiliário Extraordinário de Papel, que ele investe em certificados recebíveis imobiliários, né, os CRIs, e em cotas de outros fundos imobiliários. Ele vem batendo de frente aí com o MXRF11 para ver qual fundo imobiliário de papel base 10 é o melhor no momento. E na minha opinião, o KNSC11 está saindo na frente aí com questão de gestão. Ele vem fazendo um trabalho muito melhor quanto a isso e vem distribuindo rendimentos melhores que o MXRF11. Então ele está cotando ali a R$ 8,68, o dividend yield nos últimos 12 meses de 12,33%, ele está com um PVP de 1, então ele está sendo cotado ali no seu preço justo, uma liquidez diária de 4,63 milhões, uma variação nos últimos 12 meses para acima de 6,63%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no KNSC11, hoje teria R$ 1.517,48. E descendo aqui, ó, outras informações sobre o KNSC11. Como eu falei, ele é um fundo imobiliário de papel, que ele tem um número de cotistas de 200.208, cotas emitidas 202.202.374, um valor patrimonial de 1,76 bilhão. É bastante também. Descendo aqui, ó, só uma comparação com outros índices, né, o IFIX, o CDI e o IPCA, ele também vem ganhando de todos esses outros índices, ele está ali com 27,46%, um imobiliário muito bom. Aí descendo aqui, ó, o dividend yield no mês de 1,15%, é um rendimento mais de 1% no mês, e nos últimos 12 meses de 12,33%, como eu falei. Então é extraordinário, distribuindo um rendimento muito bom. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,11%, o atual já está em 12,33%. Aí descendo aqui, ó, ele pagou um total de 1,01 nos últimos 12 meses, um gráfico muito bom de rendimento, um gráfico bem balanceado. Aqui o pagamento, ele também faz o pagamento ali mais ou menos quase no meio do mês. Então, ó, no dia 11, 17, 13, 14, depende do mês. Então isso vai depender do dia. Aí o valor pago está na casa entre ali o 0,090, 0,080 e 0,10. Então a distribuição, como eu falei, mais de 1%, né? Está na casa ali de 1,15%. Distribuição de rendimento excelente. Aqui é a forma do Magic Number do KNSC11.
um valor atual da cota de 8,68, o último valor de dividendos pago por cota 0,10, vocês teriam que ter ali aproximadamente 87 cotas para gerar o efeito bola de neve, que com essas 87 cotas vocês receberiam 8,68 e comprariam uma nova cota do KNSC11. KNSC11. Então, 87 cotas vezes 8,68, vocês teriam que ter ali aproximadamente R$ 755,16 investidos no KNS11 para gerar esse efeito bola de neve com esse fundo imobiliário de papel extraordinário que está bem atrativo no momento. Sobre a Kinea, aqui, ó, ela recebeu uma média de 5 estrelas também dos usuários aqui do Investidor 10. Então aqui tem um relatório gerencial, vale a pena ler o relatório gerencial para entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Aqui o valor patrimonial por cota, como eu falei, 202,20 milhões, número de cotas, PVP de 1, valor patrimonial de 1,76 bilhão. E aqui tem as notícias, que também é importantíssimo entrar nas notícias, ler para entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário que vocês investem. Como eu falei, conforme vai subindo a Selic, a taxa de juros, né, o IPCA, a inflação vem subindo também, e com isso os fundos imobiliários de papel vão distribuir mais rendimentos aos seus cotistas. Então vamos lá, o último fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o KNCR11, outro fundo imobiliário de papel extraordinário que também é da Kinea. A Kinea tem ótimos fundos imobiliários, tanto de papel, de tijolo e fiagro, são excelentes, é uma gestora muito boa. Então os fundos imobiliários que ela possui, né, a Kinea, são maravilhosos. O KNCR11 investe em certificados recebíveis imobiliários, né, o CRI, letra de crédito imobiliário, o LCI, letras hipotecárias, que são os LHs, e outros ativos financeiros. Então, ó, o KNCR11 está cotando a 103,42, o dividend yield nos últimos 12 meses de 11,60%, um PVP de 1,02, uma liquidez diária de 10,33 milhões, uma variação nos últimos 12 meses para cima de quase 12%. Por isso que o seu PVP, consequentemente, passou da casa do 1. Então, ele está ali, né, cotando acima do seu preço justo. Ele está um pouquinho caro no momento, mas é um fundo imobiliário excelente que vem distribuindo ótimos rendimentos todos os meses também. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no KNCR11, hoje teria R$ 2.127,11. Aí descendo aqui, peraí pessoal, deixa eu só ganhar mais dividendos aqui. Mais algumas informações sobre esse fundo imobiliário de papel. Ele tem, no momento, 392.192 cotistas, com 76.584.019 cotas emitidas, um valor patrimonial de 7,79 bilhões, perdão, é bastante também. Então aqui, ó, comparação com outros índices, o do KNCR11, ele também bateu e ganhou, está ganhando dos outros índices, ele está ali com 36,82%, como vocês conseguem ver. E aqui, ó, a distribuição nos últimos 12 meses acima do 1% também, fundo imobiliário que vem distribuindo ótimos rendimentos, como eu falei, está na casa ali do 1,01% no mês e 11,60% nos últimos 12 meses. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 11,82% e o atual já está na casa dos 11,60%. E o KNCR11 pagou o total de R$ 11,80 nos últimos 12 meses. Um gráfico muito bonito, um gráfico bem equilibrado também de dividendos. Ali ele paga mais ou menos quase no meio do mês também, ele é no dia 11, 17, 13, depende do dia do mês, né? Depende do mês. E o valor pago por cota vem uma constância muito boa de pagamentos ali acima do R$ 1 a partir de janeiro desse ano. Então são ótimos rendimentos que ele vem distribuindo todos os meses. É com a fórmula do Magic Number do KNCR11. Ele está ali, ó, com o valor atual da cota de R$ 103,42 e pagou dividendos por cota, né? O último pagamento foi de 1,04. Vocês teriam que ter ali aproximadamente 100 cotas para gerar esse efeito bola de neve com o KNCR11, que aí com essas 100 cotas vocês já receberam R$ 103,42 e comprariam uma nova cota. Então, ó, 100 cotas vezes 103,42, vocês teriam que ter ali aproximadamente R$ 10.342 investidos no KNCR11, e vocês, consequentemente, com isso, gerariam um efeito bola de neve maravilhoso e surpreendente com o KNCR11. Aí descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas dos investidores aqui do Investidor 10. Então eu só passei aqui fundos imobiliários excelentes que distribuem ótimos rendimentos todos os meses, fundos imobiliários 5 estrelas. Eu só passo aqui coisa boa que eu estudo diariamente no Investidor 10, né, entre outros lugares que eu faço meus estudos. Então eu só
eu só busco passar coisas boas para vocês, estudos muito bons. Lembrando que eu não faço recomendação nem de compra e nem de venda de ativo financeiro, hein, pessoal? Tudo que eu passo aqui são estudos, análises e cálculos para vocês. Não peguem isso como recomendação nem de compra nem de venda de ativo financeiro. São apenas estudos e análises. Mas eu pretendo sempre passar coisas excelentes para vocês, porque como eu sempre falo, né, o segredo do investimento, o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento, né, pessoal? Então aqui, ó, o número de cotas emitidas, o PVP e o valor patrimonial, como eu já falei para vocês. Aí aqui embaixo tem as últimas notícias, que é importantíssimo ler as notícias. Ó, KNCR11 conclui captação de 712,5 milhões. Então, isso aí, ó, são rendimentos que eles vão passar, distribuir cada vez mais e mais maiores para os seus cotistas. Então, lembrando novamente, né, o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Não, vamos sempre buscar fazer ótimos investimentos para lá no futuro, na aposentadoria, né, na liberdade financeira que vocês vão ter, que vocês estão buscando, vocês terem rendimento mensal excelentes. Então, vamos buscar sempre fazer ótimos investimentos para lá na frente, no futuro, vocês proverem, vocês começarem a colher com as coisas, com as plantações, né, que vocês estão fazendo hoje. Então, eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo para vocês fazerem outros estudos, outras análises. Vale a pena dar uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixarem um like e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com vocês, hein, pessoal? Forte abraço, até a próxima. Valeu, falou, fui!